Estamos recebendo aqui em nosso estúdio a Leila Piecala, ela que é secretária de Gestão e Fazenda aqui da administração 2016-2020, já está há quase um ano no cargo, ou um pouco mais de um ano. E nós vamos conversar com ela sobre um tema bastante interessante que foi levantado, a questão da dívida contra o município. Tem um valor bastante alto e nós vamos conversar, abrir um pouquinho com ela o que é essa dívida, o que essa dívida significa no caixa do nosso município. Muito bom dia, Leila. Bom dia, Hernani, bom dia aos nossos amigos da internet aí, não é, que estão nos assistindo, nos acompanhando. Bom, a questão da dívida ativa do município, hoje, ela está em 35 milhões, não é? 35 milhões e 800, quase 36 milhões. Desse valor, em torno de 33 milhões são dívidas que a gente chama de dívidas tributárias, ou seja, elas são decorrentes dos impostos, que são de responsabilidade do município, e o restante, então, são de dívidas ativas não tributárias. São situações de ações que o município moveu, ou então de ressarcimentos ao erário, que se está em busca destes valores para os caixas do município. E ainda desses 33 milhões, nós temos ainda uma questão que é uma dívida... tu usaste um termo jurídico que nós conversávamos, uma dívida podre, que não se consegue fazer a cobrança também, e que se fosse entrar para o caixa do município, poderia se fazer grandes investimentos. A maior parte dessa dívida, são dívidas pequenas ou é um bolo de dívidas um pouco maior? A dívida ela é composta... basicamente, 50% de dívidas do IPTU e o restante se divide entre ISS e outras taxas ali que tem taxa de fiscalização, a TFM, que o pessoal recebe, e aqui também a questão de contribuição de melhoria. Dentro desses 50% de IPTU, nós temos vários padrões de renda. A grande maioria são dívidas pequenas de imóveis, não é, que o pessoal não conseguiu por algum motivo ou está discutindo pagar, adimplir aquele valor relativo ao imposto do seu imóvel. Essa dívida que ela está em ativa, tá? Que se consegue ser cobrada ainda, ser ajuizado um processo, digamos, contra o contribuinte, quais são as consequências para esse contribuinte se vir a ser ajuizada essa dívida? Nós temos parte dessas dívidas, elas já estão judicializadas, não é? Quando é dívida do IPTU, uma das consequências que se tem é a perda do imóvel. É um dos poucos casos em que a pessoa perde a casa onde mora. Então, por mais que ela tenha o único bem, seja aquele lá, ela corre o risco de ser leiloado o bem para pagar a dívida e vai ficar sem o bem. Então, uma das situações é essa. Qual o procedimento que a administração tem? O erário público. Inicialmente, a gente apura estes valores e você lança uma notificação. Então, a pessoa vai receber lá na casa dela aquela cartinha dizendo, você tem uma dívida com o município, essa dívida é tanto, você tem tal prazo para buscar o município e tentar fazer um parcelamento, uma constituição, compor alguma situação que resolva. Então, nós temos previsto a questão de parcelamento, de juros, de correção monetária. Ela não é uma coisa que o prefeito ou o secretário da pasta decide. Nós temos o Código Tributário Municipal, tem todo o regramento, então diz, você pode parcelar em tantas vezes, você pode, a parcela mínima é essa, dependendo tudo do caso a caso. Não adianta eu ser amigo da Leila e achar que eu vou chegar lá e a Leila vai resolver o meu problema diferente do restante dos contribuintes. Correto. E também... se faz necessário nós lembrar que a questão da contribuição, do imposto, ele é algo obrigatório, ele é algo que é um dever do contribuinte fazer esse valor. Você pode concordar ou não concordar, você pode achar muito ou não achar muito, mas você tem o dever de fazer esse pagamento. Então, a recomendação é que você procure a prefeitura municipal, vai nos guichês de atendimento lá e eu tenho uma dívida nesse imóvel, nesse endereço, nesse local, dessa empresa de SSQN, e quero tentar resolver o que eu posso fazer, até 60 meses muitas vezes para se pagar. Então, a lei permite você fazer essa negociação, né? Você conseguir, até facilita de certa forma, e o pessoal lá da administração se diz que o serviço público é muito burocrático.
E realmente muitas vezes é. Mas eu já passei por questão de financiamentos lá dentro de dívidas dentro da prefeitura, e eu sei que o pessoal faz de tudo para tentar resolver o teu problema. Então fica também aqui uma saudação a todos os servidores lá que estão todo dia fazendo o seu trabalho da melhor forma para o contribuinte, para o cidadão santarrosense, né? A nossa equipe lá da arrecadação, ela tem um atendimento, e justamente nós temos pessoas bem qualificadas e atenciosas em razão da situação. Como uma pessoa vem com uma dívida, ela já vem com aquela carga ruim de que tem que acertar aquilo lá. E todas as possibilidades, elas são verificadas, né? Nós, da administração de um modo em geral, essa burocracia que tu mencionaste, ela existe tanto para preservar o contribuinte quanto a própria administração. Ela tem que ser precedida de um processo administrativo, onde tem um protocolo e tudo mais, para que se cumpra todas as questões legais e você consiga obter o melhor resultado possível da sua situação. Leila, nós tínhamos para o ano de 2018 350 milhões, mais ou menos, de previsão orçamentária. Para quem não sabe, essa previsão orçamentária é o que o município planejou gastar em 2018. Não significa que vai gastar isso e não significa que ele já tinha essa arrecadação. Significa que ele planejou segundo as necessidades que a administração viu que precisava cobrir. 35 milhões é quase 10%, ou é 10%, até é um pouquinho mais porque passa de 35 milhões. É um valor bastante significante mesmo para o município, né? Sim. Desse valor de 35 milhões que ele foi apurado em 31 de dezembro de 2017, o município já conseguiu em torno de 3 milhões e 300 arrecadar. Já conseguiu buscar esse valor. Como antes eu estava comentando contigo, antes de nós entrarmos no ar, nós temos a situação agora que julho encerrou a última parcela do IPTU. Então, eu tenho agora a apurar quem não pôde pagar por algum motivo ou tem alguma discussão. Também tende a aumentar o valor desta dívida, não é? Então, nós temos, e desses 35 milhões, como eu já havia mencionado, tem uma parte que a gente não consegue mais alcançar. Ela é oriunda de falências ou de espólios, de pessoas que não têm bens, então não se tem. A gente chama de dívida podre mesmo, porque não temos o que fazer. E esses outros valores, a gente está com várias iniciativas de busca, de arrecadação. Uma delas que nós estamos implementando, e provavelmente até o final deste ano, no máximo início do ano que vem, é o protesto, que nós não tínhamos. Que significa dizer que depois que eu for notificado que eu tenho uma dívida com o erário público municipal, se eu não vier a pagar, acertar, enfim, eu vou ter meu nome negativado. Era uma situação que a administração pública nunca tinha isso, né? Não agia desta maneira. Então, também, em algumas situações, a gente tem próprios órgãos de controle que nos indicam que a gente implemente esses procedimentos, justamente porque esse dinheiro aqui, que nós arrecadamos dos impostos, é o que a gente chama na administração pública do recurso livre. Para as pessoas entenderem, nós construímos uma escola lá no bairro Planalto, foi inaugurada agora para as comemorações do aniversário do município. Lá foram 4,5 milhões investido. Desse dinheiro, 2,5 milhões saíram dos cofres do município. É o IPTU que eu pago, é o ISS que eu recolho. Então, está indo para algum lugar. Ele financia esse tipo de obras que o município tem que fazer. As contrapartidas, qualquer recurso federal que eu recebo, o município tem que botar um valor em cima. Contrapartida, né? E essa contrapartida sai dessa arrecadação. E aí vale também a questão de o nosso cidadão santarrosense, ele dá uma olhada para como está Santa Rosa. Isso não é mérito apenas de uma pessoa, isso é mérito de várias mãos que sempre trabalharam por esse município. Temos muitos eventos acontecendo aqui e sempre se trabalhando para o desenvolvimento. Nós temos hoje o Marcos Scherer, que é uma pessoa que eu gosto muito de citar o nome dele, foi secretário, trabalhou na administração pública, hoje está à frente da agência de desenvolvimento e sempre tem lutado e tentado ver o que se pode fazer. Temos a Vanice no Cored fazendo um trabalho fantástico também. Então tem muitas mãos que acabam trabalhando e fazendo com que esse município se desenvolva. E nós não temos aqui grandes escândalos conforme a gente vê em muitos outros lugares. Então cabe também o contribuinte olhar. É pesado. Existe uma crise.
tem muita dificuldade para fazer os pagamentos, tem, mas vamos tentar fazer em dia. Se não conseguir fazer em dia, pelo menos ir lá, fazer um parcelamento e começar a pagar esse parcelamento numa parcela mais baixa um pouquinho, para poder resolver a sua situação. Que nem você falou, não tinha o protesto, mas toda a dívida ela ficava como dívida ativa. Se você precisar uma negativa lá na prefeitura, você não vai conseguir. Então, cabe pensar nisso e tentar resolver. E com a judicialização dessa cobrança, você tem muitas vezes um bem, um carro, uma casa penhorados ali para ser dado em garantia, justamente para cobrir aquela dívida. Muitas vezes as pessoas não se atentam que o valor é R$700 e está comprometendo todo um imóvel. Então, dê esse cuidado de não deixar as coisas... semana retrasada aconteceu uma situação que o cidadão ele deixou, o bem dele estava indo para o imóvel, ele tem que fazer um acerto, que daí é nas condições que o nosso Código Tributário prevê. Disse para ele, mas podia vir aqui ter pago R$70, R$80, né? Não deixar chegar nesta situação. Então, é algo que as pessoas têm que se atentar. O IPTU, eu sempre digo, compare com o IPVA. Eu pago de IPVA do meu veículo mais do que eu pago o IPTU da minha casa. E proporcionalmente, por mais que o IPTU seja maior que o veículo, olha o valor dos dois. Os tipos de bens que você está colocando, né? Olha o valor, uma casa lá você vai valer R$300 mil, o veículo você vai valer daqui a pouco 50, 100 mil reais ou 20 mil reais. E então faça a comparação. Realmente ele não é um valor tão significativo se você analisar por esse ponto de vista. Leila, eu quero agradecer a tua presença aqui no programa Atualidades, a tua atenção, e a desejar nossos parabéns a Santa Rosa, que está completando aí acendendo mais uma velinha, né, e apagando mais uma velinha, e que com certeza estamos no caminho certo, rumo a um desenvolvimento e se trabalhando para que esse município venha prosperar e crescer a cada dia. Bom, eu que agradeço a oportunidade de dizer que a administração Vicine Bevenhot, nesses 87 anos, nossa meta é trabalhar pelas pessoas, até para, se você me permite, estamos tendo a Feira do Livro agora. Uma parte dos nossos recursos é para o Vale Livro, que as crianças vão lá adquirir a sua obra, tem o Vale Livro dos professores também. Então, nós temos uma administração que ela se preocupa com as pessoas em primeiro lugar, porque aqui é Santa Rosa, aqui é meu lugar.